Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre erosão marinha. Já vai curtindo aí, compartilhando, comentando que esse assunto é muito interessante para a gente entender o litoral brasileiro, o litoral do mundo, a ação do mar em relação ao continente e como, obviamente, o litoral ele é desenhado pelas ondas do mar. No caso do Brasil, pelas ondas do Oceano Atlântico. A faixa de contato entre as terras emersas, ou seja, entre os continentes, entre as ilhas e os oceanos, além dos mares circundantes, é chamada de costa. Quando a gente fala de costa brasileira, basicamente a gente está falando do contato entre o Brasil e o Oceano Atlântico. Quando a gente fala de costa gaúcha, a gente está falando do contato do território do Rio Grande do Sul, no caso do continente, que está o Rio Grande do Sul, com o oceano. Quando a gente fala do litoral norte, é a parte da costa norte. Quando a gente fala do litoral sul do Rio Grande do Sul, é a costa mais ao sul. Enfim, as formas que a costa assume têm relações com essas forças que são grandes massas de água sobre ela, tá? Assim, a ação do mar, do oceano, sobre as rochas costeiras é o que a gente vai denominar de erosão marinha. De novo, novamente, em mais uma aula, a gente tem que deixar clara a diferença de intemperismo para erosão. O oceano, ao se chocar com as rochas, acaba destruindo elas. Isso é intemperismo, tá? Pela força da água do oceano. Ao destruir as rochas, o oceano acaba, então, fazendo intemperismo. Então, quando o oceano, agora sim, quando ele traz sedimentos, quando ele leva embora, quando ele deposita esses sedimentos, a gente chama de erosão marinha. Então, falando sobre as ondas, elas também representam, no caso, quando a gente fala ali do oceano, do mar, ele age basicamente com as ondas, né? Enfim, eles são importantes agentes de erosão nas áreas costeiras. O que acontece? Quando essas ondas colidem com os paredões rochosos, as chamadas falésias, como a gente vê aí nas imagens, aqui na região de Torres, no Rio Grande do Sul, podem ocorrer a erosão da base e o desmoronamento das porções mais elevadas. Assim, a água vai lentamente desgastando esses paredões e fazendo com que recuem na paisagem enquanto o mar ganha terreno sobre as áreas emersas em algumas regiões do planeta, ok? Então, os paredões que a gente comenta, quando a gente fala em falésias, tá? São grandes paredões rochosos que estão em contato com o oceano, como vocês podem ver aí na imagem, tá? O oceano acaba então entrando em contato principalmente com a parte inferior do paredão, acaba erodindo esse paredão, destruindo ele ali no intemperismo. Esse paredão então vai tendo pedaços de rocha sendo retiradas dele e vai cair no chão, literalmente onde é a praia. Então, tem um detalhe muito importante, né, sobre essas falésias. Às vezes, tá, a gente torce para que nunca aconteça, pode acontecer algum acidente, já que ali na região é muito ocupada, muito visitada por turistas e que ficam ali em busca até de sombra perto desses paredões e pode sim despencar um fragmento rochoso e causar um acidente. Então aqui a gente vai chegando mais próximos desses paredões. Outra coisa interessante dessa região aqui, que a gente tem tanto rocha sedimentar, o arenito, aí à esquerda, e rocha vulcânico, basalto, à direita. E sobre o arenito à esquerda ainda tem mais basalto, o que nesse caso específico dessas falésias, desses paredões, comprova que essa área aqui antigamente realmente já foi um deserto. Notem aí no arenito, tá, o quão a rocha foi trabalhada pela ação da água do oceano, ok?
Podem ver como está bem fraturado ali o basalto, ele corre sérios riscos de despencar. Lembrando que, obviamente, o fato do basalto estar assim não é só pela água do oceano, mas também a questão do mar, enfim, a questão do vento, a questão da chuva, entre outras coisas. Então lá no fundo agora vocês veem o paredão. E aqui prestem bem atenção. Estão vendo a água do oceano? Estão vendo essas rochas? Essas rochas em algum momento estavam em algum dos paredões. O que foi acontecendo? Foi acontecendo com que a rocha em si foi sendo desgastada pela ação do oceano e pouco a pouco foram se desprendendo, tá? Dando esse cenário aí bem diferenciado à região aqui de Torres. Então vejam os fragmentos, vejam bem que muitos deles são arredondados, tá? Isso é sinal que teve atividade com a água, no caso aqui a erosão marinha. Na erosão fluvial dos rios, se vocês olharem também, as rochas que são trabalhadas pela força da água do rio são rochas que têm ali feições mais arredondadas, ok? Então percebam muito bem o quão forte ao longo do tempo é a erosão marinha. E além dessa dinâmica específica dessa área aí de Torres, a gente tem a questão das dunas. As dunas elas vão estar presentes tanto no papel ali, no trabalho da erosão eólica, que é a erosão do vento, no desenho, na formação dessas dunas, mas a gente jamais pode deixar de falar das águas marinhas, das águas do Oceano Atlântico. Por quê? Você vai me perguntar. Porque quando eu tenho a onda, ela vem, ela volta. Nesse trabalho, ela vai trazer sedimentos e ela vai levar embora. Então, ela faz parte, sim, do processo de formação destas dunas, ok? Então, sempre tenham em mente, a erosão marinha, ela tem uma força muito grande e ela influencia muito o desenho da costa, ou seja, aquela área de contato entre o continente, entre ilhas com o oceano e, no caso do Brasil, com o Oceano Atlântico. Certo, galera? Um forte abraço. Lembrando, curte aí, compartilha e até a próxima aula.